Olá pessoal, eu sou Mike Anthony, recordista mundial de memorização. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês um método para memorização de textos. O nome do método é Método John Place e você utiliza ele quando você quer memorizar textos palavra por palavra por meio da repetição. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando todos os tipos de memorização de texto. Se você não assistiu ele, vou deixar aqui no card para você conferir. Como naquele vídeo eu não entrei em detalhes sobre como memorizar textos por força bruta, por repetição mesmo, eu decidi fazer esse vídeo aqui apresentando o método John Place. De acordo com a lenda, esse método foi nomeado assim por conta de um professor universitário chamado John Place. Quando ele era um estudante, ele decidiu memorizar os 7 primeiros capítulos do seu livro-texto de psicologia. Ele decidiu fazer isso após o professor dizer duas coisas. A primeira era que nenhum aluno havia fechado a primeira prova dele, e a segunda era que as respostas de todas as questões podiam ser encontradas nos primeiros 7 capítulos do livro-texto. Diante disso, John Place supostamente memorizou os 7 primeiros capítulos do livro-texto na íntegra e conseguiu fechar a primeira prova do professor. Agora vamos para o método, né? O método dele é bem simples e eu vou resumir ele em 6 passos apenas. Primeiramente, pegue o texto que deseja memorizar e divida-o em partes pequenas, como de frase em frase, por exemplo. O segundo passo seria ler a primeira parte em voz alta. O terceiro passo seria repetir a primeira frase sem olhar para o papel. A quarta etapa seria ler as 2 primeiras frases em voz alta. O quinto passo, quando você já terminou de ler as 2 primeiras frases, seria fechar os olhos e recitar as 2 primeiras frases em voz alta, sem olhar para o papel. O último passo significaria apenas repetir os passos anteriores, sempre adicionando uma frase a mais. E é basicamente isso. Continue repetindo até que você não precise mais do texto. Caso você notar que errou alguma coisa, basta continuar repetindo aquela frase até você conseguir falar ela corretamente, ao invés de ir para a próxima parte. Apenas vá para a próxima frase quando você sentir que todas as anteriores estão bem memorizadas. Além disso, é melhor tentar não memorizar textos muito longos de uma vez só. Eu recomendaria tentar memorizar apenas, no máximo, um parágrafo por vez, para evitar que você acabe tendo que repetir, reler ou recitar trechos muito longos de texto. Isso não valeria a pena, iria demorar tempo demais. Após memorizar um parágrafo, faça uma pausa. Quando voltar, não precisa recitar o parágrafo anterior, já vai para o próximo parágrafo. Ou seja, quando você for recitar ou ler, você só vai precisar focar nos trechos do segundo parágrafo. Você vai ler a primeira frase do segundo parágrafo, mas você não vai ler e recitar as frases, os trechos do primeiro parágrafo. Foque só no segundo. Como qualquer outro método de memorização, ainda é necessário que você revise o conteúdo. Então o que eu vou falar agora é uma dica pessoal minha sobre como você pode potencializar este método. Ao memorizar textos, eu recomendo que você utilize um aplicativo chamado Anki para te auxiliar nas revisões. Ele é um programa para a criação de flashcards digitais. Caso você não conheça ele, vou deixar aqui no card o link de um vídeo que eu fiz sobre ele. Após a sua memorização, o que você pode fazer é colocar na frente do flashcard o nome do texto que você memorizou, ou a localização dele, o índice dele, a página dele, ou como você preferir, o título, e no verso colocar o texto em si. Sempre que você for estudar aquele flashcard, tente recitar o texto em voz alta quando você vê a frente do flashcard, né? E aí você age como se fosse um flashcard normal. Se você conseguiu recitar o texto corretamente, você dá uma avaliação boa. Se você errou, você dá uma avaliação ruim. Você seleciona lá no caso do Anki, de novo, né? Inclusive, pessoal, vale ressaltar que este não é um método muito novo, assim, sabe? Ele não é nada, digamos assim, inovador. Ele é apenas uma explicação mais bem estruturada da memorização por repetição. Mais especificamente, este método ele é apenas uma aplicação direta do Active Recall. Se você não sabe o que é isso, vou deixar um link aqui no card para você assistir o meu vídeo onde eu falo sobre esse método. Ao seguir as minhas dicas sobre revisão, vocês também vão estar aplicando o método da repetição espaçada, que é outro método muito poderoso. Uma coisa muito importante também é que eu não recomendo esse método para estudar para escola, faculdade, concursos. Apesar da história ser que, supostamente, John Place teve um bom desempenho acadêmico por meio deste método,
eu ainda assim não recomendaria ele. Sinceramente, eu ainda estou até um pouco cético em relação aos detalhes dessa história. Mas se ela é verdadeira ou não importa. O que importa é que o método é eficiente para caso você deseje lembrar de textos. Mas ele não é eficiente se você deseja entender ideias, organizar ideias, entender relações, estruturar o conhecimento na sua cabeça. Por conta disso, este método vai ser mais eficiente para aquelas pessoas que desejam memorizar textos religiosos, músicas, apresentações e citações. Caso você deseje aprofundar seus estudos sobre memorização, vou deixar aí na descrição do vídeo recomendação de livros. Também vou deixar o link de um site chamado Art of Memory, que é um fórum de memorização onde você pode tanto aprender sobre os métodos quanto conversar com outras pessoas interessadas no assunto. O vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Então é isso, e até a próxima!